Olá, pessoal! Estamos chegando aqui na live de hoje. Eu tenho um convidado que vai fazer a abertura aqui comigo, enquanto a Adriana chega, um convidado muito especial. Olá, pessoal! Beijo pra vocês. Esse é Guga Coelho, gente. Além de ser um grande artista, músico, enquanto vocês chegam aqui na sala, eu quero fazer uma música que há muito tempo eu não canto, mas eu acho que tem tudo a ver com as nossas mulheres que precisam superar muitas coisas. Então essa música vai para vocês, enquanto a Adriana chega para o nosso bate-papo de hoje. Vamos embora, minha gente? Vamos ver se vocês conhecem Marília Mendonça. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Vamos chegando, minha gente. Espero que vocês gostem dessa música, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, de mulher pra mulher, supera. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Agora dá um tchau aqui. Beijo pra todos vocês. Curtam a live aí. Tamo junto. Tchau. Vamos embora? Vamos lá? Deixa eu acenar aqui para todo mundo que já chegou. Olha aí, gente, que coisa boa ter vocês aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Coisa boa, coisa boa. Gente, prazer ter vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada se a Adri já chegou. Cleo, Aline, Freiman, da Criatividade. Olha aí, Isabel, Santiago, Lela de Noronha, Jane Ribeiro, gente, Valéria Patrícia, todos vocês sejam muito bem-vindos. Cadê a minha amiga querida, olha ela aqui, Adriana Barros. Vamos lá? Olha aí! Olha aí, Adriana Barros, essa psicóloga top das galáxias. Cadê você, minha amiga? Tá me vendo? Perfeitamente, adorei a música. Guga, ver Guga também foi show. Oh, minha querida, foi um especial para você e para todas as mulheres que estiverem aqui conosco hoje. Já vi que Fabiana Moura chegou, a Raquel, Santiago. Se vocês perderam a abertura, teve uma música linda de Marília Mendonça. Fiz uma surpresinha. Espero que vocês tenham gostado, hein? Minha amiga, como você está nessa noite tão bonita, Adriana? Ai, tô bem. E melhor ainda, porque esse tema, Tereza, é um convite, é uma grande reflexão, viu?
É verdade. Por isso que eu tinha que chamar nada mais, nada menos que a Adriana Barros, né, minha gente? Olha, sei que vocês não conhecem ainda tão bem, já estou vendo aqui algumas seguidoras da Adriana, algumas seguidoras minhas, mas as que ainda não conhecem o trabalho da Adriana Barros, eu faço questão de apresentar aqui, tá? Vou fazer uma mini apresentação, amiga, porque seu currículo, meu Deus do céu, é um currículo de peso. Então eu vou fazer uma síntese para a mulherada entender a dimensão dessa mulher que a gente convidou para essa live de hoje, tá bom? Vamos lá. Bem, Adriana Barros é psicóloga, é mestre em educação, tem licenciatura plena em psicologia, especialista em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em ciências da educação pela Universidade Internacional do Chile. Hoje é psicóloga em consultório particular, se especializou em atendimento a criança, adolescente, adulto, casal, é todo mundo, viu, minha gente? Atua no setor de treinamento com palestras motivacionais e oficinas vivenciais para pequenas e médias empresas. Mas eu vou apresentar a Adriana Barros de um jeito diferente. A Adriana Barros, para mim, é uma querida chamada Adri, parceira de outros sonhos e de outros projetos que estão por vir. Não é isso? Exatamente, e bem recheado de novidade, coisa boa vindo por aí, viu, Tereza? Então, pronto, Adriana, a casa é tua. Dá um alô aí para a galera que está com a gente. Um beijo enorme. Já vi algumas pessoas que me acompanham entrando, outras que te acompanham. Um prazer grande. É uma conversa que a gente vai ter para a mulherada, mas que também o homem também participa disso, né, Tereza? Não tem como a gente falar de Justamente. negligência, sem a gente falar de autoestima, sem a gente falar de autocuidado, sem a gente chamar a atenção do quão é importante a gente se nutrir de força para lidar com os desafios da vida que nunca vão deixar de existir. Isso mesmo, Adriana. O tema de hoje, gente, é negligência, a violência contra o autocuidado. Eu conheço a Adriana Barros de outros carnavais, ela tem um programa lindo chamado Tarja Branca, já fica a dica aí para quem puder seguir também, é mais um trabalho, mais uma faceta da Adriana Barros. Então nós somos amigas de outros carnavais. A Adriana sempre me falou da paixão dela por esse tema, negligência, eu sempre digo a ela, escreve, eu sei que você escreve bem, Adriana, escreve mais sobre isso, porque a gente não pensa muito sobre negligência, não é, Adriana? Engraçado, eu falo tanto sobre violência contra a mulher, eu vejo tanto a violência chegar nos nossos atendimentos, seja na delegacia, seja na minha vida, quem me procura. A gente fala tanto sobre violência, mas nesse universo da violência, eu confesso que a gente dá muito pouca atenção à negligência. Tereza, primeiro você é uma grande incentivadora, né? Realmente eu comecei a me empolgar cada vez mais com seus incentivos, que é um tema que realmente eu gosto muito. Não tem como a gente falar sobre violência sem citar negligência. Sabe por quê, Tereza? Existem vários tipos de violência, como você bem sabe. Violência física, emocional, moral, violência de todas as formas, mas tem uma violência que ela é a base de tudo. É como se ela fosse a chave que vai abrir a porta para a violência, que é a violência da negligência, não é? Então, todo tipo de violência só aconteceu porque em algum momento essa pessoa vivenciou a violência da negligência. E é importante que a gente inicie pensando sobre o que é negligência e o que é autonegligência, não é? Que Isso, que a eu já ia lhe negligência perguntar isso, né? Vamos situando a gente, que a especialista aqui é você. Situa a gente, o que é essa coisa da negligência? Acho que todo mundo tem uma noção, né, do que é a sim, negligência, mas é conceitua para a simples. gente A que é negligência é possível ser simples. negligente com a gente mesmo, né, Adriana? Ô, Tereza, é exatamente a autonegligência, não é? E aí isso tem uma construção histórica, viu, Tereza? A gente sabe que a gente não é só o agora, a gente é uma construção de vida. E por ser uma construção de vida, eu tive na formação do meu psiquismo, na formação da minha construção esquemática, eu tive ou não esse cuidado. E ao não ter esse cuidado, o ser humano ele vai aprendendo. Então, o que é negligência? Negligência é quando a gente pode fazer algo por alguém, a gente pode dar atenção a alguém, a gente pode cuidar de alguém, a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade, mas a gente escolhe não fazer. Autonegligência é quando tudo isso acontece para conosco.
quando eu posso cuidar de mim, quando eu posso ter atenção e processo de autorresponsabilidade, mas eu também escolho não fazer, porque a negligência é uma escolha. Seja porque eu tenho medo, seja porque a minha autoestima está fragilizada, mas eu tenho medo de vivenciar aquilo, porque existem alguns tipos de negligência, também é bom a gente situar. Existe a negligência física, existe a negligência emocional. Por exemplo, Tereza, quem algum dia não teve, sentiu um desconforto gástrico, bora imaginar, e pensou, eu vou fazer uso dessa medicação, eu vou tomar esse remédio, e deixou de consultar um especialista. Isso é uma forma de Nossa, negligenciar o corpo. ninguém nunca fez isso, hein, Adriana Não, não, e Barros? principalmente muito em relação a medicações de ordem psiquiátrica, viu, Tereza? As pessoas se Caramba! automedicam de uma forma, sabe, de uma forma muito automática. E aí é muito importante que a gente procure um especialista, porque a gente está colocando química dentro da gente o tempo inteiro. E tem o nosso fígado ali metabolizando. Como é que fica esse processo? Então, a negligência física tem a ver com isso. Quantos de nós não nos negligenciamos, nós todos, em relação à alimentação? Não é? Por exemplo, ai, não vai dar tempo de eu almoçar, ou eu vou encurtar meu tempo de almoço, ou hoje eu só como uma maçã, porque não dá tempo de, Eu tô me achando que devolver para o meu você trabalho. tá com uma câmerazinha filmando as pessoas na casa delas. Eu tô começando a desconfiar disso, Adriana, tu tá muito sabida. Porque a tal da maçã na bolsa, olha, eu acho que as mulheres que estão aqui com a gente, ó, Neide, que entrou, a Paula, a Carol, eu tô achando que essa mulherada aqui toda leva a maçãzinha na bolsa, minha gente, quando acha que não vai dar para comer, não é verdade? E é muito interessante que cada vez mais os nutricionistas, os nutrólogos, eles vão ensinando, eles vão pedindo para a gente, na hora da refeição, largar os talheres. Mas parece que a gente faz tudo de uma forma muito ávida. E vou lhe dizer, viu, Tereza? Nesse período da pandemia, isso piorou muito. Porque a tecnologia, ela ficou muito mais dentro da nossa casa e agora as pessoas não respiram mais. A própria tecnologia, que passa a ser uma extensão do nosso corpo, você passa a responder tudo automaticamente. E onde é que fica o momento com a família? Onde é que fica o momento com os filhos? Onde é que fica o momento com você mesma? Cadê aquela atenção? A gente falou de negligência física, que envolve a questão da alimentação, que envolve a questão do não cuidar do próprio organismo, mas também tem a negligência psicológica, a negligência emocional. Adriana, deixa eu só te atrapalhar aqui Vai. para falar sobre a quantidade de mulheres que já deu aqui um ok com relação à maçã. A Raquel deu uma risada, Fabiana Moura está aqui com a gente. Ah, falou do Clube dos Girassóis, maravilha. A Fal disse sim, ou seja, ela também leva a famosa maçãzinha. Sueli também deu risada. Neide já disse logo, eu levo, né? Gustavo está aqui com a gente também, disse que é acompanhado por uma nutricionista e por um professor de educação física. Ou seja, Gustavo não é negligente, como a maioria. A Luciana, olha, quanta gente aqui falando a respeito da maçãzinha. Realmente nós mulheres estamos sendo negligentes com o nosso corpo toda vez que a gente deixa de fazer a nossa refeição para levar uma maçãzinha. Olha, a Valerie acabou de dizer aqui também, Valerie Lima, levo a famosa maçãzinha. Gente, se liguem no recadinho da Adriana, estamos sendo negligentes com o nosso corpo, hein? Toda vez que a gente leva a maçãzinha. Mas vamos lá, vamos continuar aprendendo mais sobre negligência. E aí tem a negligência emocional, né, Tereza? Que é exatamente onde a gente fala da questão do autocuidado. Observe, talvez aí a mulherada vai se identificar também um pouquinho. Muitas vezes, a mulherada, eu diria não, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, muitas vezes a pessoa, quando tem um horário muito tomado, não é? Que o tempo, ela percebe que o tempo dela é muito escasso, é provável. E quando alguém sugere, você já pensou em uma meditação? Você já pensou em um exercício físico que é possível que a pessoa diga, não, isso é besteira. Isso é bobagem. Talvez ela não diga verbalmente, mas ela pensa, depois eu vejo isso. Então, o tempo para si é sempre o depois. Então, a pessoa passa Verdade, a não ter Adriana, como isso responsabilidade acontece. consigo, sabe? Isso é muito triste, porque a gente está assassinando o autocuidado.
Não é? Estamos deixando de lado. E olha, Tereza, não tem uma forma de estarmos em plenitude se a gente não buscar o bem-estar. E o bem-estar é como o ciclo da vida. Eu gosto de fazer um comparativo com a pizza, não é? Então, se a gente recortar a pizza em retalhos e nomear esses retalhos como sendo as áreas da nossa vida, a gente pode chamar, fazer um paralelo, uma analogia ao ciclo vital. E aí, o que é que seria esse ciclo vital? Cada área dessa, cada fatia dessa, uma área que eu precisaria distribuir o meu tempo da forma mais regular que eu possa. Isso minimiza estresse, porque eu não vou precisar estar me regulando de situações novas o tempo inteiro, porque o organismo não aguenta. Então, na hora que eu paro e faço isso, distribuo dessa maneira, eu consigo que, quando uma área não está boa, as outras dão suporte. Mas se eu resolvo colocar tudo em uma área só, na hora que aquela área não está bem, tudo cai. E eu fico numa sensação de autoflagelo, não é? E aí eu começo a ativar uma série de crenças, porque, olha, a gente não pode esquecer o modelo cognitivo. O que é isso, Adriana, modelo cognitivo? A nossa cognição, Tereza, ela é reguladora das nossas emoções. Ou seja, o que eu penso reverbera no que eu sinto. Então, na hora que eu penso, que eu sinto, eu ativo uma coisinha chamada comportamento. Então, o meu comportamento, quer eu tenha consciência ou não, ele vai refletir o que eu estou pensando. Só que ele está ativando os nossos esquemas, está ativando as nossas crenças, crenças que estão guardadas que nem mesmo a gente quer olhar. Só que é preciso se autoconhecer. A base para um bom relacionamento com o outro é o relacionamento comigo. Por isso que como é que eu consigo falar de cuidado, cuidar do outro, se eu não pratico o autocuidado? Então, o que vem na contramão da autonegligência é exatamente o autocuidado. É no momento que eu cuido de mim que eu vou me blindando desse processo de autonegligência, Tereza, e de olho nas Adriana, violências. é impressionante. Isso que você tem falado hoje, está falando hoje para a gente, tem tudo a ver. Eu me lembro particularmente de alguns atendimentos que eu tenho feito recentemente numa nova unidade onde eu trabalho, onde eu recebo muitas mulheres com seus filhos vítimas de violência. Mas é impressionante quando essas mulheres, muitas delas, chegam completamente desestruturadas na delegacia, que eu olho para elas e digo, você precisa procurar ajuda também. Porque você, da forma como você está, você jamais vai conseguir ajudar verdadeiramente seu filho, que está passando por isso, porque você está destruída. Algumas mulheres chegam na delegacia completamente destruídas. E é visível que o autocuidado emocional já não existe, também por conta da dor, da violência que elas expressam, mas o autocuidado com o corpo, como você falou. Mulheres que já se abandonaram nesse processo e que sabem que precisam se manter fortes diante de um cenário de violência, mas que você percebe só em olhar que é como se as forças dessa mulher já tivessem sido esgotadas. Você falou, é muito interessante isso, meninas, para a gente entender. Eu vi aqui que Neide já botou que daqui a pouco a maçã vai ficar mais cara. Eu estou preocupada, viu, Neide? É isso aí, já estou preocupada com essa maçã. Mas vamos lá, não vamos falar muito da maçã, que é para ninguém ouvir e ficar subindo o preço. Mas você falou uma coisa muito interessante. Eu até fiz um vídeo rápido hoje, falando sobre os traumas, sobre o quanto algumas mulheres, nós mulheres, alimentamos comportamentos nocivos, hábitos nocivos para a gente, que vão destruindo a gente e a gente não percebe, né? Não sou psicóloga, não sou da tua área, mas percebo claramente que algumas mulheres carregam ressentimentos, mágoas, traumas, dores do passado, que impedem ela de curtir o presente. E aí, quando você fala que eu penso, eu sinto, e isso reflete no meu comportamento, olha, tem tudo a ver. Porque se você tem isso que eu estava falando hoje para as poderosas que me seguem, tem tudo a ver. Se você pensa em tanto trauma, em tanta dor, em tanto sofrimento, em tanta mágoa, ressentimento, é isso que você vai sentir. Você vai sentir, Perfeito. você pensa isso, sente isso. Isso reflete no teu comportamento, porque você se torna uma pessoa também de difícil relacionamento.
Eu tenho razão, Adriana, me diz aí. Toda, Teresa. E vou lhe dizer uma coisa, isso tem origem. Muitas vezes essa mulher que não consegue olhar para si, ela foi negligenciada na infância. Muitas vezes essa mulher não foi olhada, não é? E eu vou lhe dizer uma outra coisa, a negligência emocional, ela é muito difícil, porque ela não deixa marcas físicas. É, A negligência emocional é difícil até de você perceber. Então, quantas mulheres estão apenas reverberando aquilo que elas aprenderam a não ser vista, aprenderam a não ser valorizadas pelos seus cuidadores, de uma forma geral. E cuidadores, a gente lê todas aquelas pessoas que fizeram parte da sua construção, dos familiares, da comunidade que ela vivenciava, da própria escola. Então, aquela mulher, quando não valorizada, ela aprendeu a não se valorizar. Então, ela vai ter mais dificuldade. Sabe por quê, Tereza? Uma pessoa, uma criança, quando ela passa por uma negligência emocional, ela não sabe reconhecer as suas emoções. Ela tem dificuldade de se tornar uma pessoa adulta e acreditar o que é certo e o que é errado. E muitas vezes elas não sabem dar limites, dizer o não. Elas não conseguem. Então, elas começam a fazer o quê? Elas começam a trazer para a vida delas os sims, que sims não são, Teresa. São sims adoro que essa sims tua não são. frase. Minha gente, vocês ouviram isso? Os sims que sims não são. É incrível isso. Traduz isso pra gente, Adriana. Adoro quando você fala sobre isso. Os sims que sims não são é aquele momento em que o ser humano, na tentativa de agradar o outro, pelo receio do abandono, porque ainda não aprenderam a viver a solitude, porque acreditam que vão ficar sozinhas. Muitas mulheres acreditam que vão ficar sós porque elas não aprenderam a lidar com esse arsenal maravilhoso que é ela mesma. Então, muitas vezes o não prevalece. Eu digo para mim, né? Porque eu digo sim, querendo dizer não, mas para ser gentil, para ser boazinha, porque na minha construção cultural me ensinaram que é assim que eu preciso me portar. Como a boazinha, inclusive os contos de fada, viu, Tereza? Os contos de fada fazem isso. Eles nos Aham. ensinam que encontraremos O homem o príncipe perfeito. e um cavalo branco, e a gente deixa de olhar que seres humanos têm diferenças, têm defeitos, e que nem E são e nós imperfeitos, né? não somos perfeitos. A gente não vai encontrar essa perfeição. Então, se a gente não procurar começar essa desconstrução, não é? No processo de aprendizagem, pedindo ajuda, mulherada, pessoas queridas que estão aí, podemos pedir ajuda sempre. Nós não, nós podemos e devemos sentir tristeza. Tereza, a gente está na sociedade do cansaço, onde estamos vivendo uma positividade tóxica. O Byung-Chul Han, filósofo coreano, ele traz que a gente não mais se permite viver tristeza. O excesso de positividade, ele predomina. Então, é como se nós precisássemos sempre mostrar para o mundo que está tudo ótimo Que a quando não gente tá está. ótimo. É impressionante, Adriana. E eu acho que isso termina me trazendo a questão também da frustração. A gente priva nossos filhos de frustrações que muitas vezes são indispensáveis para eles crescerem e amadurecerem. Eu acho que muitos pais da minha idade, pais 10 anos mais novos, acho que viveram uma vida mais difícil com os seus pais, de mais privações, numa época em que as crianças não eram tão ouvidas, os adolescentes não se manifestavam, não davam tantas opiniões, e aí terminam dando tanto acesso a esses filhos, no que diz respeito ao acesso a direitos, né, que terminam super protegendo e criando essas crianças numa bola de cristal, a ponto delas não conseguirem mais lidar com a frustração. Aí, às vezes, vem uma briguinha na escola que tem a ver com uma coisa super simples do dia a dia, do cotidiano de uma criança na linha pedagógica, e essa criança reage de uma forma que você não acredita que a reação possa ter sido aquela por causa de um simples brinquedo, por exemplo. E isso é uma forma de negligenciar. Quando eu não ensino meu filho a lidar com as suas emoções, inclusive as emoções, todas elas, tristeza, alegria. Tem pessoas que não sabem viver a alegria.
Tem pessoas que não sabem vivenciar o medo. Todas as emoções, Teresa, eu digo muito isso. Todas as emoções são boas. Adriana, medo é bom? É. Tristeza é bom? É. Alegria é ruim? É. Tudo é a medida. O medo, ele ajuda o ser humano a ponderar se ele precisa dar continuidade, ele reflete. A tristeza também me ensina a refletir. A raiva faz com que eu vivencie, que eu pare para perceber se eu estou vivenciando alguma sensação de injustiça ou de desrespeito. E alegria demais é euforia. Então, tudo isso precisa ser olhado com equilíbrio. A busca para uma saúde mental em desenvolvimento, uma saúde mental tranquila, é o equilíbrio, a palavrinha mágica. Eu preciso alimentar aquele campo vital, aquele ciclo vital que eu falei anteriormente. Quanto mais eu alimento, quanto mais eu vou nutrindo cada área da minha vida, eu não vou nutrir de maçã, não, viu? Eu vou nutrir de arroz e feijão, de muita energia, de muita... E de autocuidado, né? De E de zelo, de autocuidado, né, Tereza? afeto com a gente e com o outro. Que coisa linda, que lição que você está trazendo para a gente hoje, Adriana. Isso me toca muito. Ultimamente eu tenho falado muito sobre aspectos da violência. Você sabe que essa é a minha paixão, essa luta, né? Esse combate à violência contra a mulher. Eu tenho verdadeira paixão e por diversas vezes eu atendi mulheres em situações semelhantes. Queria, aí já fazendo papel de advogada do diabo, te fazer uma pergunta que me veio durante sua explanação. Você acha que até certo ponto é possível, tem a ver, tem tudo a ver, tem pouco a ver, mas mulheres que, por exemplo, você falou que muitas vezes nós somos negligenciadas desde pequenininha, né? Então a gente era pequenininha e nossos pais eram negligentes com a gente. Então, de certa forma, nos acostumamos com essa negligência, começamos a crescer e começamos a nos negligenciar também. É possível que uma mulher assim, que viveu negligência na infância, que se tornou negligente consigo mesma, é possível que essa mulher seja mais suscetível a cair nas armadilhas da violência doméstica, por exemplo, cair nas garras de um homem, de um companheiro que faça dela literalmente gato-sapato. Principalmente porque eu te falei que quando a negligência infantil acontece, a pessoa tem dificuldade de nomear os seus sentimentos. Ela tem dificuldade de saber se o que ela sente é certo ou se é errado. Ela não sabe nomear. Então, ela é sim uma pessoa mais propícia, uma vítima mais real de cair sim numa violência doméstica, porque essa pessoa teve mais dificuldades de dizer não, de dar limites, de praticar o autocuidado. Se ela não aprendeu a se cuidar, ela vai precisar aprender. E aí eu pensava que você ia me perguntar se essa mulher tem saída. E eu já vou responder, claro, a partir do momento que não tem problema se eu não souber, não tem problema se eu não aprendi, mas eu posso pedir ajuda. E quanto mais eu vou resgatando essa aprendizagem, essa leitura das minhas próprias emoções, conhecendo o que eu sinto como reflexo das minhas cognições e percebendo, viu, Tereza, que ó, está na nossa mão. Quanto mais eu trago de volta esse autoconhecimento, eu tenho chance de sair disso. Então, a gente pode dar um basta à violência, sim. Não é? Talvez eu não possa evitar a primeira violência, porque eu não sei que ela vai acontecer, mas eu posso ficar atenta a saber que eu posso dar um basta na primeira violência, viu, Tereza? É importante que Uhum. a mulherada fique atenta a isso. A gente não tem que esperar acontecer a segunda, não. E olha que a gente Aham. sabe, as estatísticas são altas. Estatística de violência contra a mulher é uma estatística alta. Muitas vezes porque elas acreditam que elas estão criando fenômeno gaslighting, né? Aquela ideia de que não, sou eu. Eu acho que eu estou errada, não. Eu devo estar inventando coisas, porque às vezes o agressor, não é? O praticante da agressão, ele traz para a mulher a ideia de que ela é uma louca, de que isso não Sim, ela está aconteceu. enlouquecendo. E por Você está diversas enlouquecendo. vezes ela acredita que está fantasiando. É Isso impressionante. Isso faz, inclusive, com que ela retarde muitas vezes a procurar ajuda ajuda. institucional. Porque ela chega diante da gente e diz: delegada, eu não vim antes porque eu realmente
comecei a acreditar que estava enlouquecendo. E aí entra muitas vezes em medicação de uso, medicação Contínuo. pesada, de uso contínuo, e essa mulher vai ficando cada dia mais lenta e sem compreender de verdade o que está acontecendo com ela. E esse processo, Adriana, eu já percebi que as mulheres que são vítimas de violência psicológica, principalmente, esse processo pode ser tão lento e tão grande, pode durar tantos anos, né? Eu já vi mulheres serem atendidas com 5 anos, 10 anos, 2 meses, 3 meses, mas eu já vi mulheres chegarem lá com filhos adultos, indo procurar uma delegacia pela primeira vez, indo procurar ajuda institucional, da rede de enfrentamento à violência, porque a gente sabe que não existem apenas as delegacias, pela primeira vez, né? E aí você percebe a dimensão que essa violência psicológica causou nessa mulher, causou um prejuízo para a vida dela como um todo, anos em que ela foi privada de um monte de coisa que ela podia ter vivido se ela, na verdade, não tivesse vivendo mergulhada naquela violência. Exatamente por ela não conhecer o sentimento dela, ela não tem propriedade das emoções, ela não sabe se o que ela não aprendeu, não é? A Então ela se não sabe conhecer, né, reconhecer. Adriana? Exatamente. Que E como você interessante. falou sobre essa questão de entrar em medicações contínuas, muitas vezes, Tereza, a gente percebe que pela negligência não cuidada, não tratada, como ela é porta para as diversas violências, é possível que isso conduza o ser humano, conduza essa mulher a transtornos de ansiedade, a depressão e, pasmem, ao suicídio. Então, é muito mais sério do que a gente pode pensar, sabe? É Uma coisa que preciso. começou com uma aparente negligência simples, uma coisinha que parecia tão morna ali, pequenininha, pode crescer e tomar todas essas dimensões, né? Geralmente cresce, Tereza, geralmente cresce. Como ela é chave para todo tipo de violência, não é? É possível que, é como se fosse o seguinte, na hora que eu destranco a porta, na hora que eu abro a caixinha de Pandora, o espaço está ali aberto para qualquer outro tipo de coisa, porque, como eu estava falando, principalmente a negligência emocional, ela não deixa marcas. E por não conhecer, por não entender as suas próprias emoções, ela se torna alvo mais vulnerável. E vou lhe dizer, ela também pode se tornar alvo vulnerável dela própria. Porque ela se culpa, ela se cobra. Observe que hoje em dia as mulheres têm multitarefas. Mulher, mãe, esposa, amiga, filha, é, líder de trabalho, é, trabalha em casa, trabalha fora de casa, uma série de papéis. E a ela é exigido estar sempre bem em todas. É o que eu falava anteriormente, a positividade tóxica, não é? A mulher que tem que estar sempre muito bonita e às vezes ela própria não se permite e se dá conta de que ela está triste, de que esse final de semana não foi legal, ou que esse encontro não foi legal, ou que esse trabalho, esse projeto que eu apresentei não foi legal, mas se permitir o erro. Quantas vezes as pessoas se cobram padrões rígidos de realização? Isso é uma forma dela limitar a sua criatividade e a sua potencialidade. Sabe por quê, Tereza? Uma mulher criativa, uma mulher que acredita no seu potencial, ela vai longe. E muitas vezes o entorno quer cortar essas asas dessa mulher que tem o poder dentro dela e carrega um infinito de possibilidades. E a gente precisa trabalhar a autoestima. A mulher precisa reconhecer a capacidade que ela tem. A mulher precisa acreditar que existem alguns pilares que já estão dentro dela, ela só precisa reconhecer. Bora botar binóculos para a gente. Vamos botar binóculos que Para possam fazer olhar com que para a gente dentro, olhe né? para dentro. É Exatamente. isso. Porque quando eu Adriana, olho para deixa eu dentro, eu aproveitar diz. aqui só para dar um alô. Olha aí, a Priscila Ferraz está com a gente, muito bom. Precisamos cuidar de nós. Fabiana Moura, Camila Barbalho. Camila Barbalho é líder de um comitê de empreendedorismo para as mulheres, do Grupo Mulheres do Brasil, é uma guerreira. Roselena Amorim está aqui com a gente. Oi, Rosa. Nossa, temos alguns homens aqui com a gente também, sejam todos muito bem-vindos. A Ana Fabiana, aí no interior do nosso estado, Francisco Carlos, a Neide Belo. Gente, muita gente linda. Eu vou falando o nome de vocês à medida que eu for tendo um espaço aqui, tá bom? Vamos conversando cada vez mais.
Adriana, sempre muito bom te ouvir. Me diz uma coisa, essa coisa do autocuidado. Dá umas dicas para a gente, principalmente eu sei que aqui algumas mulheres que estão na nossa live são mulheres também muito ocupadas. Eu acho que a maioria, até as que entraram depois, Camila, por exemplo, eu acho que usa muito a técnica da maçãzinha. Camila, você chegou depois, não entendeu a história da maçã, mas a tal da maçã muitas vezes é uma negligência com a gente, hein? Com o nosso corpo físico. Mas dá uma dica para a gente, como praticar autocuidado para essa mulherada hoje que é ocupada demais, que chupa cana e assovia, que tem filho, que trabalha fora, que faz trabalho voluntário, que tem projetos, extra trabalhos. Essas mulheres assim que não param um minuto, como você, sabe, Adriana Barros? Assim como você. Tereza, Dá umas a dicas para primeira essas mulheres. dica, a primeira dica é trazer para as mulheres a reflexão de que o nosso organismo, ele carrega a sabedoria organísmica. Então, bora escutar o nosso corpo. Quando eu começo a ficar mais irritada, ou eu começo a ter problemas com meu sono, ou eu começo a desenvolver compulsões alimentares, ou eu começo a faltar aos meus compromissos, principalmente aqueles que eu me comprometi comigo. Quando eu começo a vacilar comigo, é a hora de prestar atenção, não é? Porque, veja, É um primeiro sinal de alerta, então. primeiro sinal de alerta, eu preciso sim ficar atenta ao meu tempo, não é? Hoje em dia, a maior moeda, eu tenho certeza, a moeda que todo mundo luta é essa moedinha chamada tempo. Então, assim, tempo é uma moeda, às vezes, que a gente não consegue nem inegociável, né? Às vezes a gente não consegue nem negociar essa moedinha. Então a gente precisa sim ficar atenta a esses horários, ficar atenta aos nossos compromissos. Eu volto a falar daquele ciclo vital que eu preciso alimentar as diversas áreas da minha vida. Então eu preciso cuidar do meu trabalho, sim. Mas eu também preciso cuidar dos meus amigos, eu também preciso cuidar dos meus familiares, eu também preciso cuidar do meu lazer, eu preciso praticar, eu preciso ir a médicos, Tereza. Eu preciso ficar atenta Ah, a tu tá me fazer um ensinando um monte de check-up. coisa, viu, Adriana Barros? Um check-up, ainda que seja de vez em quando, não tenho que fazer check-up de 6 em 6 meses, se não tiver uma necessidade, mas eu tenho, sim, mulheres e homens precisam praticar mais a medicina preventiva. Quem é que cuida dos seus preventivos? Quem é que vai para os seus ginecologistas, para os seus proctologistas? Quem é que vai para os seus médicos, para os seus urologistas? Então, é muito importante, tá aí, não é? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, e às vezes a gente fica assim, chamando as pessoas, sabe, para o autocuidado. Isso é uma forma de se autocuidar, cuidar desse nosso maior patrimônio, que é o nosso corpo físico, e desse maior patrimônio ainda, que é o nosso processo emocional. Então, no momento em que a gente tira um tempinho, Tereza, eu vou dar um exemplo meu, eu gosto muito de autorrelato. É, no ano de 2020, assim que a gente terminou a pandemia, terminou a pandemia não, desculpa, iniciou a pandemia, com esse trabalho muito sentado o tempo todo, a gente sai do presencial e vai para o online, eu comecei a trabalhar muito mais sentada. E aí eu tive problema no joelho esquerdo. E aí eu fui ao médico, né? Fui ao médico, precisei fazer uma cirurgia. E naquele ano eu parei e fiz assim, esse ano eu vou para todos os médicos. Mas eu não conseguia ir para os médicos de uma vez só. Então eu tirei o ano para a gente fazer o seguinte, vai para o ortopedista, quando tratar o joelho, vai para o ginecologista, quando tratar a parte ginecológica, vai para o cardiologista, vai para o endocrinologista. A nutricionista, nunca deixei. A terapia, nunca deixei. Então, eu acredito que é muito importante que a gente possa, sim, um dos primeiros passos é cuidar da nossa saúde física. A nossa saúde física estando bem, a gente vai conseguir estar bem nas nossas atividades. Mas é importante também cuidar da saúde emocional, porque foi um momento de mais Demais. ansiedade, de muitas tristezas, de não sabermos lidar com esse movimento novo, precisarmos nos readaptar dentro de casa. Agora, essa saída de casa, a gente está voltando para o presencial e as pessoas também estão precisando se readaptar.
ao presencial, porque não estão sabendo lidar com muita coisa, e a ansiedade está muito presente, muita gente reclamando de transtorno do pânico. Então, imagina isso. Quantos divórcios, Tereza, aconteceu na época da pandemia? Muitos, porque as pessoas estavam Demais, casadas demais. sem saber com quem estavam casadas. Sem saber com quem estavam casadas. Interessante, você trazendo aí o tema do auge da pandemia, os números, né, de violência contra a pessoa idosa, violência contra a criança, contra a mulher, subiram assustadoramente durante a pandemia. Principalmente, a gente acredita, fazendo uma avaliação pós, pós esse momento, que realmente estar ao lado dessas pessoas, quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, vendo de perto suas frustrações, seus medos, convivendo com aquela pessoa em suas qualidades e seus defeitos, foi um grande desafio para muitos casais e muitos que não tinham praticado uma violência física antes, mas já vinham numa violência psicológica e verbal, terminaram desbravando também pela violência física. Me diz uma Perfeito. coisa, Adriana, na tua opinião, você falou um pouco antes sobre essa nova fase que nós estamos vivendo de excesso de realização, né? Muitas mulheres, muitos homens aí com essa necessidade de mostrar sempre que está muito bem, que está tudo ótimo, que está tudo perfeito, que a vida está perfeita, e esquecendo muitas vezes de viver seus momentos de tristeza, como você falou, seus momentos de frustração, porque também são importantes para fazer a gente refletir com que a gente, o que a gente precisa fazer para melhorar e para sentir mais satisfação em viver. Você acha que durante a pandemia nós tivemos um movimento maior, uma manifestação maior nas redes sociais desse excesso de realização aparente, ou você acha que esse movimento continuou tão grande quanto antes da pandemia? Tão grande quanto antes, Tereza. Porque o Byung-Chul Han já vem falando sobre isso há um bom tempo, né? Antes da pandemia, ele já escreveu o Já livro vinha numa Sociedade do crescente Cansaço, antes da já vinha. pandemia? O Certo. livro dele parece que foi traduzido aqui para o Brasil em 2010. Um dos livros dele, né? A Sociedade do Cansaço. Tem outros. E essa semana eu estava lendo, eu comprei o meu Kindle, né? Combinado contigo. Lembra que eu disse, Tereza, vou comprar o meu Kindle para a gente fazer aquele negócio, aqueles livrinhos maravilhosos, estudando. Tereza, eu achei um livro um livro de 2020, mas que reflete toda uma história de um filósofo francês datado de 1500. Então, assim, foi fantástico, porque o que eu estou estudando sobre ele, eu vejo no Byung-Chul Han agora, um filósofo Não, contemporâneo. peraí. Em 1500 esse homem falava de excesso de realização. Ele já falava da necessidade do ser humano de se escravizar, do ser humano que não encontre em si essa força e que essa voz política está em todos nós, que basta o povo acreditar na sua voz e o povo não reconhece ainda a sua voz. Então, é isso que ele trata. E o Byung-Chul Han tem esse livrinho aqui, ó, Psicopolítica, muito bom. Esse não é o que fala da sociedade do cansaço, mas que já começa a falar sobre isso. E aí, na sociedade do cansaço, que ele já traz isso desde 2010 traduzido aqui, mas respondendo a tua pergunta mais claramente, o que aconteceu com a pandemia é que a gente passou a ter mais espaço midiático. Mas o espaço midiático, Tereza, não foi só um espaço do conhecimento, foi um espaço da informação. Então ela veio recheada de fake news, entendeu? Então todo Uhum. mundo queria falar algo, não importa se é verdade. É aquilo que a gente reflete, o ter Todo mundo queria e o ser ser. ouvido. Todo mundo quer ser ouvido independente da sua verdade, da sua construção científica. Então, todo mundo falou sobre vacina, todo mundo falou sobre Covid, todo mundo tinha voz, todo mundo nesse sentido científico, né? É importante a gente falar Aham. enquanto explanação, enquanto opinião não científica, mas muitas pessoas passaram a ter opiniões científicas, né? Então, o que é que se faz, o que é que não se faz, e desbravaram essas informações. Então, o que aconteceu é que a pandemia fez com que as pessoas tivessem um processo midiático mais a seu favor. Isso aconteceu. Mas esse processo do T, olha aí, T e C de Eric Fromm, perfeito, isso mesmo. Porque, veja só, antigamente a gente buscava o ter, né? Assim, eu quero Uhum. ter a todo custo. O ter em detrimento do ser.
Do Não C. mais ninguém se importava com C, agora eu tenho que ter. Só que agora a coisa piorou, Teresa. Agora as pessoas não Tu precisam acha que mais o ter. T não precisam mais ter, só precisam Não, parecer. só precisa parecer. Então, nesse processo de parecer, o Bill Mohan está certo, sabe? Porque as pessoas passaram a ter uma positividade tóxica. Não precisa Entendi. ser realidade, mas eu preciso mostrar que estou feliz e Mostrar. que tudo é maravilhoso, mas que eu estou tomando um quantitativo de drogas intermitentes para me Uhum. manter É a com uma overdose da certa estabilidade. positividade. Overdose da Adriana, positividade. a Kelly Guerra, síndica profissional, escreveu aqui: os casais que passaram desse desafio, se referindo à pandemia, podem acreditar que vão ficar idosos juntos. Foi barra, viu? Eu imagino, Kelly Guerra, como certamente foi difícil. Não foi difícil só para você, foi difícil para todas nós, mulheres, né? Passar, não é não, Adriana? A gente pode dizer que esse Perfeito. é um lugar que é de todas nós. Que bom que a gente conseguiu enfrentar os desafios de uma pandemia e conseguimos entrar e sair juntos com os nossos companheiros disso, mas sem sombra de dúvidas. Foi difícil com relação ao relacionamento pessoal, relacionamento com os filhos. Gente, eu tenho um filho pequeno, 6 anos, e uma filha Lindo, de 13. lindo. Épocas, meu gatão, meu gatão. Épocas completamente diferentes, fases diferentes, viveram também momentos diferentes, atendimentos diferentes na escola. Um não tinha aula nenhuma, só tinha alguns minutos de atendimento com a professora. A outra não, tinha uma manhã inteira de atividade com pouquíssima conexão, porque eles não foram preparados para terem essa conexão, né? Ter aulas pela internet, de repente foram lançados para esse lugar sem uma fase de adaptação. E aí depois, quando a gente teve que voltar à realidade do presencial, uma nova adaptação, porque muitos não queriam mais, queriam ficar em casa, fazendo prova pela internet, fazendo pesquisas no Google. Gente, foi muito desafiador, sem dúvida. E A onde Kelly é Guerra que tem entra a razão. negligência aí nessa vivência desses jovens? Exatamente quando os cuidadores não escutaram, não pararam para escutar, não é? Essa transformação, não é? Muitos cuidadores que tentaram impor determinadas ações, determinadas atividades, sem a escuta, sem o acolhimento, podem ter praticado a negligência do não perceber, não é? Aquilo que o meu filho, a minha filha não está dizendo. Porque muitos silenciam, Teresa. Muitos silenciam. Sabe a Demais. palavra mágica? A palavra mágica que os pais podem trazer para o seu cotidiano para evitar a negligência se chama diálogo. Ela ainda é a Isso. palavra mágica. E os pais precisam entender que nós somos modelos para os nossos filhos. Você vai aprender muito mais pelas minhas ações do que pelo que eu falo. Não adianta eu falar para você que é importante dar bom dia se eu passo por você e não te cumprimento. Então, o meu É, filho isso percebe. que você fala, Adriano, me lembra um jargão militar. Quem me conhece um pouco mais sabe que antes de ser policial civil, eu fui militar do Exército, né? Bem diferente do que eu sou hoje, mas para mim foi uma grata experiência, uma grata surpresa tudo que eu aprendi com o Exército. E eles têm um jargão que é incrível. Eles dizem o seguinte, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é impressionante, eu levo isso para a minha vida, porque se onde eu trabalho eu não dou o exemplo e não faço o que tem que ser feito, se eu não desempenho o meu papel, eu não tenho condições, eu não tenho bagagem para cobrar do outro. Então, eu acho que você está certíssima. Nós precisamos não só pedir para os nossos filhos darem bom dia, mas dar o nosso exemplo para todo mundo. Se a gente quer que estudem, a gente tem que estudar. Se a gente quer que sejam gentis com as pessoas, a gente tem que ser gentil. Então, nós temos que ser esse espelho. Você está certíssimo. E é uma forma de mostrar que não estamos sendo negligentes com eles, que não estamos Perfeito. sendo autoritárias com eles, né? Forçando uma coisa que nem a gente pratica e, no fundo, talvez nem acreditemos. Exatamente, Teresa. Como é que eu posso praticar o cuidado se eu não pratico o autocuidado, né? Então, eu não posso
exigir do outro aquilo que eu não faço comigo. Lembrar sempre que tudo começa da gente, como se fosse um ponto dentro da gente, que é o nosso processo de identidade, que é saber quem eu sou. Tudo começa daí. Então, a partir daí, eu fico mais pronta para olhar para o outro com acolhimento. Eu primeiro preciso me acolher. Eu gosto muito da analogia do, do momento do avião, onde a aeromoça fala que máscaras cairão, não é? E é importante que primeiro Aham. você pegue e coloque em quem. Essa E pergunta a gente tem que se você? fazer. Em quem eu estou colocando a máscara primeiro? Para não reproduzir Ah, os sims que sims não são, né? perfeito! Ah, então fica a lição de Adriana, menina. Se alguém reclamar do seu autocuidado, você diz assim: estou botando a máscara primeiro em mim. Para ter Não, não, oxigênio para o Adriana? outro, né? Senão não vou conseguir dar oxigênio para o outro. Ai, Adri, que bate-papo gostoso. A gente já vai com 52 minutos de live. Já estamos, tá vendo que a gente nem percebe. É tão gostoso estar É contigo que a gostoso gente nem demais. percebe. E vocês estão vendo, né, gente, que a Adriana é esse poço, assim. A Adriana é muito estudiosa. A Adriana se aprofunda em tudo que faz tudo muito bem, com muita qualidade. Não estou fazendo missa de corpo presente, não. Eu sou muito sincera no que eu digo. Quando eu não gosto, eu também não finjo que gosto. Só trago realmente para fazer alguma coisa comigo pessoas que realmente eu acredito. Pessoas em quem eu realmente acredito. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que a Adriana está na minha lista das top 10. Olha, Adri, deixa eu citar aqui alguns nomes incríveis. Vamos lá. Tanta gente chegou aqui junto com a gente. A Roseana, a Faneco, tá aqui com a gente. A Rosa Moura, ô minha linda, beijo para vocês. Ana Luísa Amorim, parceirona. A Rosiana disse aqui muito importante esse tema. Larix, vamos lá. A Kelly Guerra, maravilhosa. Márcia Queiroz. O Gustavo Andrade, que falou, inclusive que viu a homenagem na semana passada. Muito obrigada, Gustavo. Moisés Russo, o Barreto, a Malu Oliveira, o Lucas, ó, psicoterapia, ó, tem gente no pedaço. Ótima dica, ele disse aqui, Adriana, escutar o corpo. Socorro Shoa, Fábio Mendonça, Moab, Maria R. de Lima, vamos lá, deixa eu ver. Roselena, já falei. Sueli Pimentel, Valmir, DR Bola de Fogo, Patrícia, Viúva, Barbosa, Leia Nascimento, Ítalo. Gente, o Luciano mais uma vez. A Madalena, prazer Madalena. Vamos lá, a Celi Lucena, a Roselena, nossa, José Santos. Gente, eu só tenho a agradecer realmente pela presença de todos vocês aqui, porque vocês foram na verdade os nossos grandes triunfos aqui essa noite. É poder estar com Verdade. vocês, homens e mulheres aqui. Esse é um tema que dá muito pano para as mangas. A Adriana, como eu já falei, é uma sumidade no assunto. Adri, me diz uma coisa, deixa pra gente uma dica, eu sei que você já falou, já deu uma dica pra gente, dá uma dica também para quem é mãe, para quem tem filho, aí adolescente, está nessa fase escola, essa fase pós-pandemia, dá uma dica de cuidados para a gente ficar alerta e a gente não ser negligente com os nossos filhos, já que você já deu uma dica de autocuidado para gente? Eu gosto muito, Tereza, de participar com os filhos. Eu gosto de trazer os filhos para dentro de casa, os amigos dos filhos para dentro de casa, promover, saber com quem o seu filho anda, eu acho que é super importante. Se você puder promover, assistir um filme, ler um livro do gosto do seu filho, para que você possa debater em família, eu também acredito que isso promove muito o diálogo em família, não é? E fica atenta, se teu filho está muito dentro do quarto, se teu filho está isolado, isso é sinal de que tem alguma coisa acontecendo. E uma dica que eu dou para que os pais ensinem aos filhos e que também pratiquem é a respiração. Não é? A gente tem duas fontes de energia, uma é a alimentação e outra é a respiração. Então, quando eu começo a aprender a respirar, aquela respiração onde a gente cheira uma flor e sopra uma vela. Ah, Quando a eu gente adoro essa faz respiração. isso, Aprendi com meditação.
né? Isso. Cheira a É o florzinha e caminho sopra a velinha. Caminho para meditar. A meditação é uma conexão do indivíduo consigo mesmo. E a atenção plena é você estar pleno no que você está fazendo aqui agora. Tomar consciência do teu presente. E a gente pode ensinar isso às nossas crianças. E vou dizer uma coisa, Tereza, quanto mais a gente cuida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a gente está cuidando para termos um mundo melhor. Então, é esse Ah, não convite que tenho eu faço aos dúvida, pais. Adriana. Como é importante esse convite que você fez, cuidar dos nossos filhos, crianças e adolescentes, porque o mundo, a evolução do planeta é deles, né? Não é nossa. E isso precisa ser feito sim. Eu quero agradecer a você por essa noite maravilhosa e fazer até uma confissão aqui, porque esse convite que você fez, mulheres, todas vocês que estão aqui comigo hoje, esse convite foi para mim também. Eu, há muitos, acho que de uns 5 anos para cá, eu tenho me dedicado muito a questões de saúde emocional, de saúde mental. Eu pratico meditação, eu faço muitas coisas preocupadas, muito preocupada com essas questões de ordem emocional e de ordem mental, talvez até pela experiência no trabalho, talvez por tanto ver, testemunhar mulheres destruídas pela violência. E eu sempre cuidei muito disso. Então, hoje, o seu convite me fez refletir sobre minhas negligências com o meu corpo físico. Nossa, você falou de, por exemplo, deixar de ir ao médico e tal. Eu fui ao médico esse ano. O ano passado, eu acho que eu não fiz uma consulta. Isso me fez refletir sobre minhas necessidades. O que eu preciso cuidar do meu corpo, como eu preciso cuidar do meu corpo. Então, aproveito e digo a vocês que estão aí nos ouvindo, mulheres, se vocês estão nessa vibe, nessa mesma vibe que eu, de cuidar da saúde emocional, da saúde mental e de esquecer do corpo, vamos lá, vamos fazer uma campanha, vamos para a academia, vamos passar por um monte de exame médico, vamos fazer nossos check-ups, que a gente precisa do corpo perfeito. Quando eu digo corpo perfeito, eu estou me referindo à saúde, porque o saco vazio não vai ficar de pé e a gente precisa ficar de pé. Não é isso, Adriana? Perfeito. E pegando um gancho que você falou do médico, de procurar um médico, eu percebo muito, sabe, Tereza, que as pessoas até vão aos médicos, fazem os seus exames, mas não voltam para devolver aos médicos os exames. Então é importante que a gente faça Eu o tô ciclo achando que completo. você botou uma câmera aqui em casa, tá me filmando. Eu tô começando a achar isso. Dona Adriana, pelo amor de Deus. Tem que fazer o serviço completo. Já que é para dar a dica, vamos dar a dica completa, né? Quero ver a Ai, meu mulherada saindo Deus. dessa live, cuidando de si, feliz, cada vez melhores, sabe, Tereza? Aham. Olha, meninas, vamos fazer uma coisa. Se vocês tiverem condições, a gente tem pouquíssimos minutos aqui para acabar a live, mas se vocês tiverem a oportunidade, mandem uma pergunta aqui para a Adriana. Olha, eu nem disse a ela que ia abrir para pergunta, mas se vocês quiserem deixar uma pergunta aqui, eu sei que ela é preparada, ela arrasa mesmo. Mandem uma pergunta aqui para a Adriana responder ao vivo, a Adriana Barros, respondendo ao vivo para a galera. Se quiserem, vamos deixar aí um minutinho, aguardando uma pergunta. Fabiana, Roselena, Celi, Madalena. Vamos lá, mulheres. Ó, eu tô topando, pode ser Lucas também, pode ser um homem, não tem problema nenhum. O Ítalo, a Leia, mandem uma pergunta aqui para a gente fazer para nossa querida Adriana. Um minutinho, vamos lá. Ah, o Kiko colocou aqui, sigam a psicóloga Adriana Barros, tirou as palavras da minha boca, Kiko. Kiko é teu fanzaço, né? E que é Adri, um eu já querido, conheço Tereza, um demais. querido. É verdade, é um querido mesmo. Gente, olha aqui, já chegou uma pergunta. Rosiana Faneco, líder do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil Recife. Essa mulher é top, viu, Adriana? Ela perguntou aqui: qual a melhor dica para fortalecermos a nossa essência? Olha só, essência A melhor interior. dica para esse fortalecimento é o autoconhecimento. Tereza, imagine a gente andando em um lugar que a gente nunca foi. A primeira coisa que a gente faz é pegar o GPS. O GPS, a gente confia no GPS porque a gente sabe que ele sabe o caminho. Imagina seguirmos um caminho desconhecido.
conhecimento é prevenção. Quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com os desafios da vida. Eu começo a ter conhecimento dessa minha cognição. E se a gente sabe que a cognição é reguladora da emoção, eu preciso estar atenta aos meus movimentos, porque o meu corpo fala, não é? O meu corpo e organismo. Quer dizer, e conheço também do meu processo mental, eu vou estar muito mais próxima da minha essência, da minha identidade, de quem eu sou, da minha autoimagem e, consequentemente, da minha autoestima. Tereza e Rosiana. Ah, meu Deus, palmas para Adriana Barros. Eu sou tua fã já, tu já sabes E eu disso. tua, tu sabe disso Adriana, também, né? então pronto, somos fãs uma da outra e está tudo certo, juntas e misturadas. Rosiana, espero que ela tenha respondido, para mim ficou super bem respondida a questão. Adriana Barros, só cabe a mim agora agradecer. Agradecer o carinho que você sempre tem comigo, em quaisquer circunstâncias, independente aqui da nossa live. Dizer da minha admiração por seu trabalho como profissional, como mulher, pela pessoa afetiva que você é, por cultivar bons sentimentos, por zelar pelas pessoas ao seu redor. Você é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa muito digna de receber muita coisa boa nessa vida. Então, só gratidão por esse bate-papo tão gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo gostou e amou. Quem não assistiu toda, volta lá, gente. Eu vou deixar gravada dessa vez. Já me pediram para deixar, vou deixar gravada. Assistam a Adriana Barros falando sobre negligência, a violência sobre o autocuidado. Muito obrigada, querida. Tereza, eu que agradeço a você e a todas as pessoas que de alguma forma permitiram que a gente entrasse um pouquinho nas suas casas, nos seus relógios, nos seus tempos tão corridos, não é? A gratidão por suas palavras que só me estimulam, só me deixa assim, confiante de que o caminho é por aí, não é? Gratidão pelo seu incentivo de sempre e por ser uma amiga tão querida e por ter me apresentado as suas preciosidades, né? Guga, teu filho, um beijo nessas pessoas que eu gosto tanto também. E por esse convite maravilhoso de fazer essa live com você, que eu não podia nunca deixar de estar aqui hoje. Ai, foi um bate-papo muito gostoso e obrigada por me lembrar do que eu precisava fazer para cuidar do meu corpo físico. Mulheres, fica a dica, vamos cuidar da gente, vamos ficar atentas aos sinais da negligência, a primeira forma da violência. A Adriana já disse aqui para a gente que quando a gente é negligente com o nosso autocuidado, nós somos mais propensas a cairmos nas armadilhas da violência doméstica. Então, fica a dica para vocês, cuidem de vocês com carinho. Cuidem da essência, como disse a Rosiana, cuidem do interior, cuidem da saúde mental, da saúde emocional, mas cuidem também desse corpo físico que sustenta isso tudo que a gente tem aqui. Viu? Um beijo para todas que estiveram com a gente, de passagem, as que ficaram até agora, ó. Vocês moram no coração. Quem não assistiu, eu cantando a musiquinha no início, volta lá e assiste. Ficou muito legal com o Guga Coelho. E a todas que ainda vão assistir, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas, pela interação e por você, Adriana Barros, existir e estar conosco essa noite. Você foi um presente. Gratidão. Gratidão, Gratidão Tereza. e até a próxima. Se cuidem, meninas. Tchau!